Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius e hoje nossa videoaula se refere à agenda Geografia aplicada ao Turismo 2. O tópico que selecionamos para esta aula é sobre coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam a Terra tanto de norte a sul como de oeste a leste. Estas coordenadas geográficas, estas linhas imaginárias, têm algumas funções importantes para nós. Especialmente como guias de turismo, é importante conhecermos a sua necessidade na orientação e também nos fusos horários. Bom, essas linhas imaginárias são basicamente duas. As primeiras, os paralelos. Os paralelos cortam a Terra a partir da linha do Equador. Então, elas são em número de 180, sendo 90 paralelos ao sul, ou seja, para baixo da linha do Equador, e 90 paralelos ao norte. Os paralelos eles vão formar a latitude, a chamada latitude do globo terrestre. Vamos ver aqui na imagem quais são os principais paralelos que nós temos no planeta. O Equador é esta linha pontilhada que fica bem ao centro da Terra. Uma questão importante. Os paralelos, eles circulam a Terra, ou seja, eles são um círculo. Então, a linha do Equador é o maior de todos os paralelos. Conforme você for chegando às extremidades, essas linhas vão diminuindo. Além do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, que é o 30º paralelo a partir do Equador, e o Trópico de Capricórnio, que é o 30º paralelo também, só que agora em direção ao sul, logo após a linha do Equador. Ainda temos os círculos polares. O Ártico, que está ao norte, no paralelo de número 60, e o Antártico, que está ao sul, no paralelo de número 60 também. Então, essas 5 linhas são as principais referências em termos de paralelos. Além dos paralelos, nós temos os meridianos. Os meridianos, eles funcionam a partir da linha de Greenwich, que corta mais ou menos ali a ponta da Europa, em cima da Inglaterra. Ela tem esse nome justamente porque na Inglaterra existe uma cidade que se chama Greenwich, que tem um observatório astronômico. E no século XIX foi feita uma convenção que definiu que a partir dali se traçariam os demais meridianos da Terra. Os meridianos são em número de 360, sendo 180 meridianos a leste, ou seja, caminhando para a direita de Greenwich, e 180 meridianos a oeste, caminhando para a esquerda de Greenwich. Os meridianos eles formam a longitude. Muito bem. A partir do conceito de latitude e longitude, nós conseguimos nos orientar no globo. Vamos ver na imagem aqui primeiro sobre os meridianos. Nós temos 2 meridianos principais. O primeiro é o meridiano de Greenwich, que é essa linha pontilhada que nós vemos na imagem. A linha que sai ali do mesmo ponto da onde começa o meridiano de Greenwich em cima e dá a volta no globo por trás é a linha internacional de data. Ela tem um fuso de 24 horas a partir de Greenwich, tá? Quando se troca de dia nos fusos horários. Mais para frente nós vamos conversar um pouquinho mais especificamente sobre os fusos horários. Muito bem, então nós podemos ver que os meridianos eles são perpendiculares aos paralelos. Os meridianos andam em pé, sentido leste ou oeste, e os paralelos andam deitados, sentido norte ou sentido sul. Olha só, quando entrelaçamos os meridianos e os paralelos do mapa, nós temos uma imagem mais ou menos como essa que temos aqui. Vamos selecionar, para descobrirmos a importância da orientação dos meridianos paralelos, o ponto C no mapa, que está justamente sobre o Brasil. Esse ponto, como podemos ver, está, em termos de latitude, 20 graus, e como estamos indo abaixo da linha do Equador, em direção ao sul. Além disso, ele também está 40 graus em termos de meridianos, ou seja, em direção a oeste. Se nós colocarmos isso no papel, nós teremos a seguinte coordenada. O ponto C está na coordenada 20 graus sul, 40 graus oeste.
Se eu pegar um mapa ou qualquer mapa e colocar essa coordenada, o ponto que vemos no mapa será sempre este ponto, porque ele é como se fosse o endereço dessa localidade no globo. Muito bem. Aqui no caso, nós vemos um ponto que tem números exatos, de graus. Né? Os meridianos e os paralelos são medidos em graus. Só que se eu deslocar esse ponto alguns centímetros do mapa para a direita ou para a esquerda, para baixo ou para cima, eu já não vou ter mais posições tão exatas, com números tão redondos. Importante a gente saber, por enquanto, que os graus, quando nós fracionamos esse movimento, eles são divididos em 60 minutos. E cada minuto também pode ser dividido em 60 segundos. Ou seja, essa vai ser a notação que nós vamos utilizar para localizações mais exatas do mundo. Muito bem. Além disso, é importante vocês observarem que sempre que se for fazer uma notação de coordenada geográfica, é obrigatório que coloque se esse ponto está no norte, no sul, no leste ou no oeste. Tanto no norte como no sul, nós temos pontos com os mesmos números de graus, minutos e segundos, que vão dar locais, apesar dos números semelhantes, mas com endereços globais, digamos, diferentes. Um estará em um hemisfério e o outro em outro. Tá? Então, cuidado com isso. Quando falamos em coordenadas geográficas, nós usamos sempre as notações das direções em inglês. Então, nós usamos o N, é igual ao nosso norte, mas seria o north, o sul, que é o south, que é igual ao nosso sul, não temos problemas. E aí, muita atenção ao oeste e o leste. O oeste seria o west, por isso usamos o W, e o east seria o leste, por isso nós usamos o E. Vamos observar agora alguns desses endereços globais de monumentos famosos, para você entender qual a utilidade disso de fato. Pense agora que você está em Paris e você quer saber exatamente onde está a Torre Eiffel. Você está com um GPS em suas mãos e quer chegar até esse local. Se você colocar o seguinte endereço, que é facilmente encontrado na internet no GPS, ele vai te indicar o caminho até a Torre Eiffel. No caso, vejamos, a Torre Eiffel em Paris tem as seguintes coordenadas: 48 graus, 51 minutos e 30 segundos norte, 2 graus, 17 minutos e 40 segundos leste. Certo? Então vejamos. Olha só, imagine que você quer fazer uma observação desse local e também observar o que tem de próximo dele, outros atrativos que estão próximos. Você está com um mapa ou então utilizando alguma ferramenta disponível na internet, por exemplo, no Google Earth. Se a gente colocar essa coordenada no Google Earth, como vocês podem ver aqui, nós vamos chegar aí na Torre Eiffel. A partir disso que você tire o zoom do mapa, você consegue enxergar todos os atrativos turísticos da proximidade. Vamos ver aqui mais um ponto. O Burj Al Arab, em Dubai, que é um dos hotéis mais famosos do mundo, mais luxuosos e mais caros, ele está nas coordenadas 25 graus, 8 minutos e 28 segundos norte. 55 graus, 11 minutos e 8 segundos leste. Se você colocar aqui no Google Earth, chegamos lá no Burj Al Arab. Vamos agora num destino mais tupiniquim aqui, mais brasileiro, a Avenida Paulista, na região próxima ali do MASP. Essa região tem a seguinte coordenada: 23 graus, 33 minutos e 41 segundos sul, 46 graus, 39 minutos e 23 segundos oeste. Colocando aí no Google Earth, vemos também a imagem chegando, aí se aproximando justamente desse local que falamos. Muito bem. Imagine agora, olha só, hoje em dia nós temos a facilidade de termos GPS em celular. Existem diversos aplicativos gratuitos que nós podemos utilizar. Pense que você está produzindo um roteiro em uma cidade que você não conhece muito bem. Você foi fazer uma visita técnica para produzir esse roteiro. Você pode facilmente, marcando através das notações do GPS de coordenadas, os locais onde você está passando que são do seu interesse. Depois, ao jogar isso no mapa, você consegue saber as distâncias exatas, os melhores caminhos. Então, o uso de coordenadas pode ser um meio prático, por exemplo, para você se orientar em uma localidade, principalmente as que você não conhece. Um outro uso importante dos paralelos e meridianos são os fusos horários.
eles são fundamentais para nós que trabalhamos com turismo, principalmente quando trabalhamos com turistas estrangeiros que vêm de países com horários diferentes, certo? Muito bem. Os fusos horários são formados a partir da junção de 15 meridianos, ou seja, cada 15 graus ali da curvatura da Terra forma um fuso horário. A cada 15 graus, então, nós vamos aumentar uma hora ou diminuir uma hora do local que nós estamos, ou mesmo de Greenwich, que é o ponto de referência. Existem 12 fusos para cada lado de Greenwich. Então, você pode ir, se você for para leste, você encontrará 12 fusos. Para oeste, mais 12 fusos horários. O horário diminui uma hora a cada fuso que você anda sentido oeste e ele aumenta uma hora a cada fuso que você anda para leste. Certo? Muito bem, vamos ver aqui no mapa como que é essa divisão dos fusos horários no mundo. Aqui tem uma questão importante. Os meridianos, como falamos, são linhas imaginárias. Se você pegar o mapa, você vai ver que essas linhas são traçadas retas. Mas os fusos horários, vamos dar um zoom no mapa aqui para você ver melhor, eles não são exatamente retos. Por quê? Imagine que cada país adotasse exatamente o fuso por onde passa. Então você poderia ter países como o Brasil mesmo, que teria 4 fusos diferentes. Então se faz algumas curvas, podemos observar bem no mapa isso, para que se facilite a observação, facilite a parte de organização do próprio país em relação aos horários. Né? Assim você não vai ter cidades cortadas por fusos, estados cortados por fusos. É muito mais fácil de se organizar assim. Então a gente vê no mapa que os fusos são todos tortos aí, para englobar justamente partes que não estão necessariamente dentro daquele fuso no país. O meridiano de Greenwich, que é a linha aí que está brilhando no meio do mapa, é sempre a nossa referência, certo? Lembrando que ela passa ali por cima da Inglaterra e de alguns países da África. E aí nós podemos ver também o Brasil, destacado aí, que o Brasil atualmente adota 3 fusos horários. Um fuso, que é o chamado horário de Brasília, que engloba a maior parte dos estados do Sul, Sudeste e Nordeste. Um outro fuso à esquerda, que tem 1 hora a menos de Brasília, que engloba alguns estados do Norte, estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso. E um fuso ainda à direita de Brasília, que pega somente as ilhas oceânicas. Antigamente nós tínhamos um fuso a mais que pegava somente o Acre. Mas recentemente houve até um plebiscito no Acre, no ano passado, em 2014, para que se decidiu que o Acre faria parte desse fuso de somente 1 hora a menos, para não ter tantos problemas de diferença de horário. Existem diversos problemas de organização quando o fuso horário é muito diferente, por exemplo, programas bancários, enfim. Bom, vamos ver algumas situações práticas para se calcular os fusos horários. Temos aqui um exercício simples. Então o exercício fala o seguinte: que horas são nas cidades abaixo, quando em Brasília, que está no fuso -3, são 10 horas. E as cidades citadas aí são Londres e a cidade do México. Vamos ver no mapa. Muito bem, nós temos aqui Brasília, destacado, são 10 horas, certo? No mapa. E a primeira cidade que nós vamos calcular o horário é em Londres. Muito bem. Londres está a 3 fusos, lá, à direita de Brasília. Significa o quê? Que estamos aumentando 3 horas em relação ao nosso horário. Se lá tem 3 fusos a mais, em Brasília são 10 horas mais 3 fusos, significa que em Londres seriam 13 horas. Vamos pegar um exemplo ao contrário. Agora a cidade do México, que fica à esquerda do nosso fuso de Brasília. A cidade do México está a 3 fusos de diferença, certo? Só que como esses fusos estão à esquerda, então eu vou diminuir a hora em relação a Brasília. Vejamos então, se Brasília são 10 horas, e eu tirar 3 horas dessas 10 horas, significa que a cidade do México são 7 horas. Tá? Esse cálculo serve para todo o globo. Cuidado, só observe eventualmente a existência de horário de verão em alguns países, que pode causar alguma diferença nesse cálculo de horário. Vamos ver agora uma outra situação muito prática. É comum você, como guia, ir buscar turistas no aeroporto. E às vezes o que lhe é informado pelo grupo é o seguinte: olha, eu estou saindo de meu país
tal horas, meu voo demora 10 horas, me busque no aeroporto. Pois bem, aí você tem que calcular que horas as pessoas vão chegar no seu país. Existe uma formulinha para fazer esse cálculo, é simples. Vejamos um exercício para dar um exemplo disso. Um avião partiu de São Paulo, está no fuso -3, às 8 horas, com direção a Madrid, na Espanha, que está no fuso +4. Sabendo que o voo leva 12 horas, qual o horário de chegada do avião em seu destino? Vamos ver no mapa. Muito bem, estou saindo de São Paulo. Aí no mapa que nós falamos está no fuso -3 em relação a Greenwich. E estamos indo para Madrid. Muito bem, vamos calcular então. Madrid está a 1, 2, 3, 4 fusos de diferença em relação a nós. Certo? Então a primeira coisa que temos que fazer aqui é saber que horas são em Madrid. Pois bem, vamos puxar aqui uma telinha. São Paulo são 8 horas. Sabendo que Madrid está a 4 horas de diferença à direita do nosso fuso horário, significa que lá tem 4 horas a mais. 8 horas de São Paulo mais 4 horas, significa que em Madrid são 12 horas. Muito bem, agora é fácil. Nós pegamos o nosso voo, que dura 12 horas, somamos ao horário que é em Madrid, quando o voo sai de São Paulo, são 12 horas em Madrid, mais 12 horas de voo, significa que esse voo vai chegar em Madrid provavelmente à meia-noite. Isso é muito importante, principalmente quem trabalha em agência de viagens, que tem que fazer reservas de hotéis, reservas de voo, tem que sempre calcular muito bem o horário de chegada, para avisar quem for buscar os turistas na localidade, ou mesmo saber o horário que os turistas que estão vindo de outro país, de outros lugares com fusos diferentes, chegarão aqui ao Brasil. Certo? Muito bem. Encerramos aqui nossa videoaula. Temos diversos exercícios aí no nosso material de estudo a respeito de fusos horários, de coordenadas geográficas. Estude bem esse assunto, ele é muito importante para nós que vamos trabalhar com turismo. Muito obrigado, até mais, bons estudos para você. Tchau!